Meus irmãos, como vão? É um prazer mais uma vez, um grande privilégio também estarmos aqui para estudarmos as Escrituras, dando sequência naquilo que nós temos feito, examinando a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje nós estudaremos o capítulo 2, que dando sequência à nossa exposição. Vamos fazer uma oração antes de mais nada? Curve a sua cabeça, esteja comigo em oração. Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia, pela bênção que o Senhor derramou sobre a minha e as nossas vidas, em o privilégio de sermos chamados, atraídos pelo seu Santo Espírito. E nessa noite, nesse momento em que nós estudamos esta epístola, essa parte dos escritos de Paulo, inspirados pelo seu Santo Espírito, nós queremos clamar a unção desse mesmo Espírito, a iluminação desse mesmo Espírito Santo, para que possamos compreender as palavras, as linhas que foram escritas para a nossa edificação, para o nosso entendimento. Nós clamamos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Recapitulando, nós terminamos o nosso último estudo, no final do capítulo 1, quando Paulo ele lista uma série de pecados dos gentios. Ele dá um enfoque maior nos pecados de cunho sexual, das práticas sexuais ilícitas, mas também no finalzinho, ali no verso 30, ele começa no verso 29, 30 e 31, concluindo o capítulo 1. Ele lista também outros tipos de pecados, E também a questão das pessoas que, apesar de, além de praticar ou até mesmo estarem envolvidas com esse tipo de pecado, apoiarem e até mesmo aplaudirem aqueles que os cometem. Então, aplaudirem no sentido de dar a sua aprovação. Nós vemos isso no verso 31. Então, ele manifesta que a ira do Senhor é contra todos esses aí, Todos que praticam esse tipo de pecado. Seguindo, então, ele abre o capítulo 2, ele vai mudar um pouco o enfoque. Nós vamos observar que ele já não fala mais tão diretamente para os gentios. Ele inicia esse capítulo com um tom mais pessoal. Nós vamos ver muitos pronomes pessoais de tratamento. Então, é como se ele estivesse falando com uma pessoa em específico, com um tipo de pessoa em específico, que pode ser um judeu. Alguns acadêmicos imaginam que ele está aqui agora, ele vai fazer isso no capítulo 2, listar também a injustiça e a impureza dos judeus. Então, ele está aqui no capítulo 1 e 2, Paulo está levantando, então, aquilo que nós chamamos de, academicamente chamamos de depravação moral do homem, depravação total do gênero humano. Então, ele vai colocar que gentios são impuros e são passíveis de condenação. Agora, no capítulo 2, ele vai trabalhar o conceito de que os judeus também estão impuros e são pecadores, também passíveis de condenação. Para no final do capítulo 3, capítulo 4, ele vai começar então promover, vai caminhar na sua ideia de demonstrar que a justiça de Deus, manifesta na graça da presença de Cristo, é suficiente para a salvação do homem pecador. Não somente do judeu, não somente do gentio, mas de toda a humanidade. Feito esse resumo, vamos iniciar então, capítulo 2, o versículo 1, ele abre assim: Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenado ou está condenando a si mesmo,
porque pratica as mesmas coisas que condena. Então ele já abre aqui falando diretamente, você vê que ele usa o pronome pessoal, você. Ele se dirige não a uma pessoa específica, mas a um tipo de pessoa específico. Ele fala para aquela pessoa que condena um tipo de pecado, mas pratica esse mesmo tipo de pecado, né? E isso nos faz refletir a respeito muito, numa introspecção, né? Quando fala você, você pensa em quem? Em si mesmo. Eu, quando leio isso daqui, eu fico pensando, você que condena esse tipo, né? Condenando, julgando o outro, e não importando quem você é. Esse não importando quem você é interessante nós examinarmos esse aspecto, porque ele coloca aqui, né, eu sou da linha de que entende que esse princípio do capítulo 2 ele não está tratando especificamente do judeu ainda, né? Ele está falando mais para aquela pessoa moralista, não importa se judeu ou se gentio, eu entendo dessa maneira. Você vê que ele fala assim, não importando quem você é, não importa se você é judeu, não importa se você é gentio, que é as duas classes de pessoas com as quais ele está tratando aqui. Ele está falando agora para uma característica de pessoas, os moralistas, aqueles que julgam os outros, né, e cometem o mesmo pecado, né? É parecido com uma situação que nós vemos muito claramente, às vezes, aqui no nosso país. Às vezes não, eu acho que de uma maneira geral, né? A história da corrupção retratada no jornal noturno, no telejornal noturno, causa furor, causa ira, causa indignação, né? Do telespectador. Mas esse mesmo telespectador, né, ao receber um troco majorado na padaria, ele não procura a justiça, não devolve o troco. Ele, na hora de fazer a sua declaração anual de ajuste do imposto de renda, ele entra com um recibo frio, ele declara despesas que não existiram para poder pagar menos imposto, ou na hora de fazer uma nota fiscal no seu comércio, ele muda os dados dessa nota fiscal para poder recolher menos imposto. Só são alguns exemplos que me vieram à mente aqui. Ou seja, ele cobra do outro uma postura moral que seja ilibada, mas a sua própria conduta, ela não é dessa maneira, né? Então, assim, isso lembra muito o ensinamento do próprio Jesus, que fala assim, olha, quem é você que fala para o teu irmão para poder tirar o cisco do olho dele, sendo que há uma trave no seu? Paulo aqui está replicando e extrapolando exatamente esse comportamento moralista, e está cobrando, está ensinando isso para a igreja de Roma, né? E ensinando para nós, porque nós somos ávidos, nós somos muito rápidos em fazer julgamento, né, de outras pessoas, mas somos muito condescendentes ao fazer julgamento de nós mesmos, né? Seguindo, ele fala assim, olha, você está condenando a si mesmo porque pratica as mesmas coisas que você está condenando. Então, quando você aponta o erro do outro e comete o mesmo erro, então você está condenando a si mesmo. É o que o Paulo está dizendo. Se você, num dado momento, você para no semáforo vermelho e condena o outro que avançou o sinal, sendo que no dia anterior você fez isso, você, por algum motivo que você se justificou, pessoal, olha, estou apressado, estou em missão de socorro, seja lá o que for, avançou o semáforo vermelho, então no dia seguinte você cobra daquele que avançou, mas aquele semáforo que você furou ontem, você esquece. Então, quando você julga aquele que furou o semáforo, você está julgando a si mesmo, porque você fez a mesma coisa. É disso que Paulo está falando. Seguindo, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ele faz um fechamento, ele dá uma sentença. Bem sabemos que o juízo de Deus é
segundo a verdade. Eu até, essa vírgula aqui, no meu texto, eu não sei na sua tradução, como nós já dissemos nos estudos anteriores, eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada. Eu não sei como está na sua versão. Essa vírgula aqui na minha versão não existe, eu estou colocando por conta própria, né? Que Deus é, segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. A vírgula aqui ela não vai trazer nenhum tipo de dificuldade na interpretação do texto. Ele está aqui afirmando um conceito. Deus é contra quem pratica, quem procede dessa maneira. É simples assim. Se você, o que ele está dizendo? Se você julga os outros, sendo você mesmo pecador, sem reconhecer o seu próprio pecado, Deus é contra você. É isso que ele está dizendo aqui. O juízo de Deus é contra você. Você está se colocando em juízo diante de Deus. É isso que ele faz. E nós temos visto muito esse ensinamento aqui na igreja. O pastor Emerson tem sido veemente nesse tipo de colocação. Nós vemos muito a irmã Ana Marta, esposa do pastor Emerson, também falar isso. Eu cito ela porque a gente tem um contato mais próximo e eu vejo que sempre, né? Às vezes num telefonema, às vezes numa reunião de oração lá no grupo, ou às vezes numa visita lá em casa, ela fala isso. E o pastor Emerson, né? A gente sabe que o pastor Emerson é veemente nessa questão, para que nós não julguemos, para que nós não falemos mal um dos outros, afinal de contas somos todos pecadores. É um conceito bastante válido. Seguindo, e você, verso 3, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo o que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? E ele continua nesse tom pessoal, ele falando diretamente, não a uma pessoa, mas a um tipo de pessoa, né? Dentro daquilo que nós propusemos, o tipo de pessoa moralista, não importa se judeu ou se gentio. Ele coloca, você pensa que você faz dessa maneira, agindo dessa maneira, você irá se livrar do juízo de Deus? Você que irá se esconder de Deus? Você imagina que Deus ele estaria com os olhos fechados para esse tipo de conduta? É a mesma coisa que você imaginar uma ilustração. Aquela pessoa que anda, nossas rodovias hoje, elas são cheias de radar, né? Cheio de radares. E aí, você sabe onde estão os radares, e aí na hora que você vai passar no radar, você freia o carro, você vem a toda velocidade, mas você freia o carro e passa no radar na velocidade regulamentada, seja 30, seja 40, 30, só aqui em Contagem, né? 40, 60 por hora, passa no radar. E assim que você passa no radar, o que acontece? Acelera de novo. E aí você se fala assim, não, eu sou um ótimo motorista, cumpridor das regras e das leis. E aí? Você realmente o é? Porque diante dos radares, diante do agente de trânsito, de fato, você está irrepreensível. No momento que você passa nos sensores, no momento que você passa nos lugares fiscalizados, você está dentro da velocidade regulamentada. Mas quando você imagina que não está sob os olhares dos radares, dos pardais, dos agentes de trânsito, o que você faz? Acelera. Contudo, Paulo está ensinando aqui o seguinte, que o nosso Deus não está restrito aos lugares onde estão instalados os radares. Ele não está restrito aos lugares onde estão os agentes de trânsito, as câmeras dos pardais. O nosso Deus tudo vê. Ele sabe o que você pratica e o que você faz em secreto. É isso que Paulo está dizendo, e ele então confronta essa pessoa. Você acha que você fazendo dessa maneira, mesmo que os outros não vejam, você conseguirá se livrar do juízo de Deus?
Seguindo, ou será, verso 4, que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Aqui é um conceito geral, mas ele nasce lá como um conceito vindo, como se ele estivesse falando para um judeu. O que é o que eu quero dizer com isso? Nós até o momento estamos falando aqui que ele está se dirigindo à pessoa moralista, mas aqui ele está pegando vamos colocar entre aspas, um judeu moralista. Por que ele está levantando aqui? Ele está falando assim, olha, ele quando menciona a paciência de Deus, a bondade de Deus, ele tá exatamente mencionando, né, a riqueza da bondade, a tolerância. Ele está falando exatamente de toda não vou dizer condescendência, mas a misericórdia de Deus manifesta ao longo da história com o povo judeu. Se nós pegarmos a história do povo judeu, ela é como uma montanha-russa, tem altos e baixos. Tem momento que há uma comoção nacional, um avivamento, e todo mundo veste panos de saco, e todos se arrependem dos seus pecados. Num outro dado momento, a nação está inteira em pecado. E nós podemos ver isso ao longo de toda a história, e relatada nas Escrituras, né? E nós temos momentos de grande avivamento, assim como nós temos momentos de extremo pecado, ao ponto de até mesmo Deus declarar e decretar o exílio da nação exatamente por conta do pecado. Contudo, Paulo lembra aqui exatamente a bondade e a misericórdia de Deus, manifesta na riqueza dele, da sua paciência, da sua tolerância em ainda perdoar e ainda estar disposto a entregar o seu perdão. E mais ainda, né, estendendo esse conceito, né, a gente está falando do conceito em relação ao judeu, agora estendendo esse conceito para toda a humanidade, para os gentios. O gentio que voltou as costas para Deus, e Deus ainda provê o que? O espírito do arrependimento. Provê o meio para a salvação, Jesus Cristo. Ele vai falar disso mais adiante. E aí, então, ele faz essa confrontação. Ele vira e faz essa confrontação para esse tipo de pessoa moralista. Fala assim, você acha, será que você despreza, então, isso tudo, achando que você é justo o suficiente, que você se parecerá justo, você vai fugir do juízo de Deus? Se ele não te destruiu, o que Paulo está querendo dizer é isso, se ele não te destruiu ainda, é porque ele é rico em misericórdia, que ele é paciente, que ele é tolerante, que a sua bondade ela é inefável. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele ainda fala assim que é ele, o próprio Deus, que leva, que conduz você ao arrependimento. Verso 5. Mas, por ser teimoso e ter um coração impertinente, você acumula contra si mesmo a ira para o dia da ira, da revelação do juízo, do justo juízo de Deus. Então, ele encerra aqui essa parte do texto, essa partícula do texto, ele fala o seguinte: você, sendo teimoso e tendo um coração impenitente, desculpa, eu devo ter falado impertinente, impenitente. O que é um coração impenitente? É aquele coração que não se dobra à penitência. O que é a penitência? É se dobrar à correção, a aceitar a correção do seu erro. Esse é um coração impenitente. Você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. Essa expressão inteira aqui significa uma única coisa, meus irmãos: o dia do juízo. Então ele fala assim: ó, você que está sendo teimoso, tendo o coração moralista, orgulhoso, achando que você consegue, com essa
com esse seu julgamento, apontar que outros são piores e por isso outros sendo piores, você estará sendo justo, você está acumulando, na verdade, ira para o dia da ira do Senhor, né? Ah, e ele inicia aqui então uma outra sequência. Ele já vai colocar aqui no verso 6 uma coisa muito importante, que é um conceito. Ele chega aqui no verso 6. Se você tiver caneta, quiser marcar aí, talvez essa é a grande ideia dessa parte do texto. Ele coloca assim: para o justo juízo de Deus, ele fecha o verso 5 e abre o verso 6, que retribuirá cada um segundo as suas obras. Esse é um conceito que ele é basilar nos escritos de Paulo, ele vai voltar aqui ainda nesse capítulo e em todo o Novo Testamento. O Senhor retribuirá cada um segundo tudo quanto ele tem feito, segundo cada uma das suas obras. Ele coloca aqui esse conceito e é exatamente isso que nós temos que ter. No dia do juízo, nós vamos receber a retribuição daquilo que nós praticamos. Simples assim. Ah, então vou fazer boas obras. Eu falo assim, mas aí vem o conceito, você vai ser salvo pelas suas boas obras. Não. Porque se você faz boas obras sem ter o arrependimento, você está vendo aqui na sequência do estudo, que está apontando para isso. Se você faz boas obras, não há primeiro, nós não somos capazes de boas obras porque nós somos totalmente corruptos, totalmente pecadores. Então, tudo que a gente faz, mesmo as coisas boas, no nosso coração, em algum momento, elas não podem ser evocadas como justiça, está maculado pelo pecado. Então, mesmo as coisas boas que você faz, que você possa vir a fazer, você só pode fazer pelo Espírito de Deus. Então, as boas obras, elas são, na realidade, obra do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Então, esse é o conceito de Paulo. Nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para fazer boas obras, nós somos salvos para boas obras, para aí sim ajudados, movidos pelo Espírito Santo de Deus, fazer as obras do Pai. Esse é o grande conceito. E aqui ele utiliza do verso 7 ao verso 11 uma figura de linguagem muito interessante. Ele vai colocar, eu gostaria de ler esse período todo aqui para os irmãos, para a gente poder fazer uma análise. A vida eterna, ele vai fazer assim, então o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna, 2 pontos. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e corruptibilidade. Ok? Então, existe mais um conceito aqui. Nós já falamos da depravação total, né, que ele vem colocando esse conceito aqui, mas é que ele já introduz um outro aqui, né, que é a perseverança dos santos, né, que é um conceito através do qual os santos, aqueles chamados para o Senhor, eles hão de perseverar na sua fé até o dia de Cristo, mediante a ação do Espírito. Então, esses são os eleitos, aqueles que hão de perseverar mediante a ação do Espírito até o dia de Cristo. Então, ele fala assim, olha, aqueles que, a vida eterna, então, aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade. Aí vira o disco. Mas ira e indignação de quem? Da parte de Deus, no dia do juízo. Para quem? Para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Segue no verso 9. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal,
ao judeu primeiro e também ao grego. Então, ele coloca aqui, ele abre o período falando do conceito A, ou seja, o bem. Ele usa aqui uma figura que é muito comum nos Salmos, nos Provérbios, que é o quiasmo. O que é o quiasmo, Sandro? É o conceito, você introduz uma ideia A e uma ideia antagônica B. Né? Então, o que ele faz no verso 7? Ele introduz a ideia A, que é o quê? As benesses no dia do juízo, a vida eterna. A. No verso 8, ele vem com a ideia, mas, olha a conjunção adversativa aí. Então, o oposto, a ira e a indignação. Então, é o conceito B. Verso 8, então, A, no verso 7, A, no verso 8, B, e no verso 9, ele segue com B. Então, o quiasmo ele é formado assim, AB, BA. Né? Você vai ver muitos salmos, muitos provérbios, livros ali dos escritos de sabedoria, né? Que usam esse tipo de formulação. Né? Eu não me recordo assim de pronto de um, mas quando você vê isso, você vai ver essa fórmula lá e você vai se lembrar. Então ele vai para o conceito B, no verso 8, que é a ira e a indignação, segue o conceito B no verso 9, tribulação e angústia virão, e aí ele fecha, o interessante, ao judeu primeiro, mas também do grego. Então, ele coloca aqui que no conceito de Paulo, o judeu ele tem a primazia, a salvação vem através dos judeus, é através dos judeus que Deus se revela à humanidade, revela a sua salvação à humanidade. Esse é o conceito de Paulo. Mas, uma vez tendo sido revelada a toda a humanidade também agora passa a ter conhecimento, então não há distinção entre um e outro. Obviamente, por ter essa primazia de ter recebido a lei, de ter recebido a revelação das Escrituras, da lei de Deus e também ter recebido Cristo, Jesus nasce na Judéia, nasce judeu, eles vão ser julgados primeiro, porque eles tiveram o primeiro contato. Eles julgam isso, ele vai colocar isso mais para frente, que eles julgam isso um privilégio, mas na realidade é uma grande responsabilidade. Nós vamos ver a partir do verso 17. Mas também de toda a humanidade. Ele fala assim, então, começa do judeu, mas todo o grego também. Quando ele fala grego, ele quer falar do mundo gentílico de uma maneira geral. E aí ele volta agora no conceito A, né? Nós falamos, voltando na questão do quiasmo, A, verso 7. Verso 8, conceito B. Verso 9, conceito B. E aí no verso 10 ele fecha com o conceito A e faz uma amarração no verso 11. Olha só que interessante. Mas, no verso 10, mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Então ele volta para o conceito das bem-aventuranças, que ele apresentou lá no verso 7. O conceito máximo, o conceito principal é o julgamento, o dia do juízo, no verso 6. Bem-aventuranças no verso 7, né? Maledicências no verso 8 e 9, e volta na bem-aventurança no verso 10. Para quem? Para todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro, e também do grego. Você vê que ele repete, é a mesma frase. E aí, no final, ele fecha, ele volta ao conceito do verso 6. Paulo ele é quase matemático na sua oratória. Olha o que ele fala no verso 11. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Se você quiser sublinhar aí, marcar isso na sua Bíblia, também é um conceito basilar, um conceito muito importante das Escrituras. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Você vai ver em outros lugares, Deus não faz acepção de pessoas, né? Exatamente isso que Paulo está colocando aqui.
Ele vai tratar disso na epístola praticamente inteira. Ele está aqui, primeiro judeu, mas também grego e companhia limitada. Qual que é o conceito do verso 6 que ele está reafirmando aqui no verso 11? Ele fala assim, Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Não importa se judeu, se grego, se amarelo, se branco, se vermelho, se azul, se cruzeirense, se atleticano, não tem distinção. É isso que é o conceito. Ele fecha com 11, porque Deus não trata com as pessoas com parcialidade. Ele está introduzindo aqui também uma chinelada que ele já está preparando para poder dar nos judeus a partir do verso 17. Então, se Deus não trata com as pessoas com parcialidade, judeu, se você está achando que simplesmente pelo fato de ser judeu você vai ser tratado diferente, tira o cavalinho da chuva. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. Verso 12. Assim, todos os que pecaram sem lei também perecerão, e todos os que pecaram sobre a lei serão julgados pela lei. Como repete muito o conceito lei, pode ficar confuso, mas é um conceito bastante simples. O que Paulo está dizendo aqui? Todos que pecaram sem lei, ou seja, os gentios, porque eles não tinham a lei de Deus, eles não conheciam a lei de Deus, não conheciam a revelação da lei de Deus, eles não tinham a Torá como os judeus tinham. Né? Eles só poderiam conhecer a vontade de Deus, e a lei de Deus, através da pregação de quem? Dos judeus. Então, esses que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Eles vão ser julgados sem os aparatos da lei, mas segundo outros aparatos, né, que ele vai mencionar aqui na frente, no verso 15, você vai ver. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Aí ele fala para o judeu, fala assim, olha aí, judeu, você que tinha a lei e está aí se avocando, né, achando que é o bambambam, que é o rei da cocada preta, porque tem a lei, cocada branca, preta, né, tanto faz, a gente tem que ter cuidado com aquelas coisas que a gente fala hoje em dia, vocês estão achando que são os bons, mas vocês vão ser julgados por essa lei. Então, você que está acelerando e só passando no radar dentro da velocidade, achando que eu não estou vendo, sabendo que o limite de velocidade vale para toda a via, saiba, eu estou vendo. É isso que Paulo está dando o recado para os judeus aí, está demonstrando para eles. Segue o verso 13, ele explica esse conceito, olha só. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Simples, né? E que ele está dizendo o seguinte, olha, não é um simples o fato de você ouvir a lei, de você conhecer a lei, de você até recitar a lei de cor. Parabéns, muito bem. Mas justo diante de Deus é quem pratica essa lei. Esses vão ser justificados. Não é que eles sejam justos também, não. A lei coloca aqui. É que serão justificados. Né? E o que é justificar? É tornar justo. É interessante, deixa eu ver se eu consigo expandir esse conceito. Você tem um horário para poder estar no trabalho ou estar na escola. Seu trabalho começa às 9 da manhã, sua escola começa às 7 da manhã. Então, você tem de estar lá nesse horário. A partir de 9, no caso de quem vai trabalhar às 9, a partir de 7, de quem vai estudar às 7, você estará atrasado, né? E aí, a instituição estará, a sua permanência, o seu ingresso no trabalho ou na escola naquele dia, estará facultado à instituição. Olha, você não chegou na hora, a instituição pode falar assim, vai para casa, perdão. Perdão mais uma vez. Vai para casa, você chegou atrasado. Mas aí você apresenta uma explicação para aquilo que aconteceu.
Ah, houve um acidente na BR e o trânsito estava parado e eu fiquei preso. Eu chegaria no horário se isso não ocorresse. E aí a pessoa ouve aquilo, ouviu no rádio, de alguma maneira comprovou que aquilo que você está dizendo é verdade, e aí ela fala assim: beleza, está justificado. Você entra, vamos trabalhar, vamos estudar. Você deixou de ter cometido a transgressão? Você deixou de estar atrasado? Não. Você continua errado, você continuou chegando atrasado. Foi uma situação contingencial? Foi. Dentro desse nosso exemplo hipotético aqui, foi contingencial, tudo bem. Mas você continua atrasado. Isso não muda o fato de você ter chegado fora da hora. Contudo, você foi justificado, a sua declaração justificou a sua condição. É isso que Paulo está falando aqui. Quem pratica a lei é justificado, será justificado pela prática da lei. Não é que deixou de ser pecador, não. Continua pecador, a mesma coisa. Você não se tornou justo. E é exatamente esse conceito que Paulo está querendo colocar bem claro, porque ele conhecia bem os judeus. O judeu se considerava, o judeu daquela época, ele se considerava justo só pelo fato de ter nascido judeu. Os judeus homens, então, sou judeu, de judeus, circuncidado e companhia. Se o sujeito recebeu a circuncisão, era judeu e conhecia a lei, ele era justo. Ponto. Qualquer outra pessoa, para ele, era impuro. Simples assim. E às vezes com condutas que não condiziam, cometendo pecados, né? Exatamente, julgando os outros. É isso que Paulo está falando aqui. Todo esse capítulo a gente está vendo, né? Verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei, né? Mais uma vez ele vai falando, repetindo aí, isso pode tornar a ideia um pouco obscura, mas é bastante tranquilo da gente entender aqui. Ele está falando assim: então, se é a prática da lei que justifica, né, que torna, que diante de Deus torna justificado aquele que se apresenta diante dele, então ele vai e fala assim: quando, pois, os gentios que não têm a lei, eles não receberam os 10 mandamentos, não conhecem os 10 mandamentos, e no caso, né, ele está fazendo um discurso, agora ele já está falando mais diretamente para o judeu, quando eles praticam, eles fazem por natureza o que a lei ordena, tem um comportamento moral digno, né, e fazem o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos. Então, quando eles têm um padrão, eles seguem um padrão moral, aquele padrão, aquela conduta passa a ser lei para eles mesmos, embora eles não tenham o conhecimento da lei legislada ali, escrita. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele segue no verso 15, que eu já tinha anunciado antes, que tem uma ideia bastante interessante. Eles mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Ele está fazendo aqui, então, uma análise do comportamento gentil diante da lei, porque, às vezes, o ímpio, e um exemplo que a gente pode estar trazendo até para os nossos dias, não somente falando dos gentios daquela época, os gregos, os romanos, às vezes o ímpio ele faz coisa bacana, coisa que está aqui, dentro das Escrituras. E quando ele faz isso porque ele mostra
que é a obra da lei? Qual é a obra da lei? A obra da lei é fazer com que o homem se conduza conforme os preceitos, as vontades, os desejos de Deus. Então, quando ele demonstra essa obra da lei, esse fruto da lei, no seu comportamento de modo natural, o que ele está demonstrando? Que dentro de si é aquilo que nós chamamos de imagem e semelhança de Deus. Nós temos aqui um senso do que é certo e do que é errado, um senso natural. E é isso que ele está demonstrando, olha só, gravado aonde? No seu coração, que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes. Por quê? Porque são pecadores, obviamente inclinados para o mal, inclinados para a prática do pecado. Contudo, quando ele pratica o pecado, alguma coisa diz para ele, que é o quê? A lei gravada no coração, a imagem e semelhança de Deus. Fala assim, esse negócio não ficou legal. Isso não é bom. Não devo fazer dessa maneira. É por isso que às vezes as pessoas falam assim, igualdade, solidariedade e aquela coisa toda. Gente ímpia está fazendo uma coisa que são valores, né, cristãos, valores da palavra. Mas eles fazem isso pela lei gravada no seu coração, né? E os seus pensamentos, eles são conflitantes às vezes. Por quê? Porque às vezes ele quer fazer o que é mal. E isso ali conflita na cabeça dele. Que ele fica assim, puxa vida, né? Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Eu tenho que me preocupar com o próximo, eu tenho que fazer isso e aquilo. Mas essa mesma pessoa que às vezes está envolvida numa ONG de auxílio ao próximo, é a mesma pessoa que às vezes defrauda em algum momento da sua vida. A gente citou o exemplo aqui, declaração de renda, uma nota, seja lá o que for. Os pensamentos são conflitantes. Às vezes é um pecado que essa pessoa cultiva e sendo ímpia, não tendo a lei de Deus, ela fala assim, não, isso é natural, né? Isso é da minha natureza. Que eu sou assim. Esses são os pensamentos conflitantes que às vezes acusam uma conduta, isso não ficou bom. E às vezes defendem, não, isso é da minha natureza, é assim mesmo, isso é normal. Esse é o que Paulo está dizendo. Verso 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o seu evangelho. Eita! Eita! Isso daqui é uma ideia bem profunda. No dia em que Deus, o que ele fala isso? Assim, quando então vai haver esse juízo, né? No dia do juízo. E o dia, que dia é esse? O dia em que Deus, por meio de Jesus, né? Porque Jesus, ele voltará e ele não vai voltar mais, ele vai voltar como reto juiz, né? Ele para julgar quem? Os segredos das pessoas. Julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho. Então nós temos que essa frase aqui é muito interessante. Primeiro, o conceito é que no dia final Jesus ele vai ser juiz. O dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar. Então, por meio de Jesus o Senhor vai julgar. OK? O que ele vai julgar? Os segredos das pessoas. A palavra grega utilizada aqui, que foi traduzida por segredos, é cripte, que vem, cripta, que vem do radical cripte. Cripta, você conhece bem, né? Cripta, o que é a cripta? Cripta é o lugar onde é guardado, onde é escondido o quê? Os restos mortais, né? Das pessoas. Escondido aquilo que nós realmente somos. E que não é bonito. Quando a gente morre,
nós somos reduzidos a matéria em decomposição e não é bonito. Por isso, esconde-se na cripta. Então, os segredos, a palavra segredo aqui, criptar, são os nossos segredos, irmãos. Muitas vezes tem aquele dito popular, né? Você tem lá um esqueleto guardado no guarda-roupa, que são o quê? São aqueles segredos, aquelas falhas, aqueles pecados não confessados, que joga lá no fundinho, que guarda na cripta, que guarda em segredo, achando que o Senhor, que aquilo ali cairá no esquecimento. Não, o Senhor vai julgar os segredos das pessoas. Nós não conseguiremos fugir do juízo do Senhor e as nossas obras, elas serão todas julgadas diante de Deus. Não há escapatória, como nós vimos lá no verso 11. O Senhor não trata as pessoas com parcialidade. No verso 6, cada um Deus retribuirá de acordo com as suas obras. Eu imagino, meu Pai, na hora que o Senhor abrir a minha ficha, eu não vou fazer como o Paulo aqui, falar assim, aí você, eu estou pensando em mim. Na hora que ele abrir o meu guarda-roupa e colocar os meus esqueletos tudo para fora. Abrir a minha cripta. Coisas que talvez eu não tenha confessado para ninguém. Ou para poucas pessoas, né? Aqueles que me conhecem sabem. Quem está no meu círculo mais próximo me conhecem bem. Mas as pessoas no círculo mais distante, a gente vai guardando níveis de intimidade e de segredo, né? Mas todos nós somos assim. Não pense que é uma particularidade minha. Eu estou colocando a mim mesmo como exemplo aqui para pegar leve com você aí na sua casa. Mas todos nós somos assim. Todos nós temos os nossos segredos, os nossos criptê. O Senhor vai pegar cada um deles e julgará através de Jesus Cristo. Cada um deles. Esse dia vai ser cumprido. E aí ele fecha, de acordo com o meu evangelho. O Paulo aqui, ele não está falando que ele tem um evangelho, que o evangelho de Cristo é outro. Não. Nós já vimos que a palavra, né, lá nós abrimos nos primeiros estudos, ele fala, a palavra evangelion tem a ver com boa nova. Então, de acordo com o meu evangelho, o evangelho que eu vos anuncio. Então, Paulo não está falando um novo evangelho. De acordo com o meu evangelho, o evangelho que eu estou anunciando para vocês, é isso que Paulo está dizendo aqui no verso 16. Partindo para o verso 17, os judeus e a lei, tem esse título aqui na minha escritura, não sei na sua. E então aqui ele já, você vê que ele começa falando para o moralista de uma maneira geral, ele meio que termina falando diretamente para os judeus, e agora ele vai dar uma chinelada diretamente no judeu. Ele já abre no verso 17 e fala assim, mas você que diz que é judeu, aí ele já não tem dúvida de com quem ele está tratando. Você que diz que é judeu. Confia na lei e se gloria em Deus, porque é assim que os judeus se comportavam. Você vai ver lá nos evangelhos, quando Jesus começa o seu ministério, né, os fariseus como perseguiam, porque eles, né, se julgavam justos, praticantes da lei, zelosos guardadores das Escrituras e dos ensinamentos de Deus. Quando Jesus fala para o paralítico, levanta, toma o teu leito e anda, né? Antes ele fala assim, filho, estão perdoados os vossos pecados, né? Lá no seu íntimo o Senhor já
já ouve os pensamentos daqueles fariseus, né, que estavam pensando assim: que é esse que pode perdoar pecados, que só pode perdoar pecados, só é um, que é Deus. Não é assim? Eles já estavam acusando o próprio Filho de Deus ali, eles nem faziam ideia de quem era Jesus, para falar a verdade. Mas então eles eram muito arrogantes, muito, eles se vangloriavam disso. Então ele abre aqui, o Paulo está falando para esse tipo de pessoa, e vira e fala assim: você que diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus. Verso 18: se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Então, por que Paulo está usando esse tipo de argumento? Paulo conhecia bem essa, essa casta de pessoa. Paulo era assim. Ele estava sendo preparado para fazer parte do Sinédrio. Ele estudava aos pés, como nós vimos, do maior sábio judeu da época, dos maiores sábios judeus da época, lá na escola de Jerusalém. Então ele conhecia bem o coração do judeu, o judeu arrogante, que se vangloriava. Não, a lei é nossa. Nós somos zelosos guardadores da lei. É isso que ele está dizendo aqui. Mais para frente eu quero convidar você a uma outra comparação, mas vamos seguindo aqui. Verso 19. Se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Então, ele descreve aqui todo o comportamento e o pensamento do judeu característico daquela época. Aí ele vai, encheu a bola do judeu, identificou o sujeito, agora prepara que vem o chicote, verso 21. Você, pois, que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não deve roubar, rouba? Você que diz que não deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? E ele fecha com uma citação, salvo engano, isso aqui é Isaías. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Salvo engano, isso aqui é Isaías. Eu vou dar uma olhada nisso daqui para vocês e respondo agora mesmo. Mas o que ele está falando aqui? Ele está novamente levantando essa questão da distância do discurso para a prática. O discurso do judeu era ilibado, reto, cobrava uma conduta digna, sempre reta diante de Deus. Agora, a prática, mais ou menos, né? E aí ele vai levantando aqui algumas coisas que estavam acontecendo que era a prática comum entre os judeus. Ele não sabia, como nós vimos, ele não conhecia a igreja de Roma, mas ele conhecia bem o coração dos judeus. E o texto aqui é Isaías 52, 5. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada. Os opressores dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado todo dia sem cessar. O que é isso? Nós estudamos Isaías com o pastor. Esse capítulo, na última sequência de estudos, né, nós fechamos, antes dessa sequência de estudos de Romanos, nós fechamos Isaías. O capítulo 52 está exatamente, é um lamento. Né? Aqui, nessa parte do texto, ele está demonstrando por que o povo foi levado cativo. Ele está falando assim, olha, o que os gentios vão dizer quando virem vocês, né? Ele vai falar assim, olha,
por nada foram vendidos e sem dinheiro serão resgatados. Ele faz a promessa, mas vocês foram vendidos por nada, porque o meu povo, desde o princípio que desceu do Egito, ele veio, ele habitou no lugar onde que eu dei para ele. Aí vem esse texto que eu li, 52, verso 5. O meu povo foi levado por nada? Não, foi levado pela sua transgressão. E os seus opressores, eles dão uivos. E o meu nome é blasfemado todo dia sem cessar. Por causa do quê? Por causa do pecado de Israel. É exatamente nesse texto aqui que Paulo vai fundamentar. Falou assim, olha, o nome do Senhor é blasfemado pela conduta de vocês. Vocês que dizem que são tudo isso que vocês evocaram aqui, ele vem do verso 17 até o verso 20, né? Trazendo assim as qualidades, tudo aquilo, o discurso do judeu, né? E aí ele vem e elenca os pecados aqui, né? Ele fala assim, olha, você ensina os outros, mas não ensina a si mesmo, porque os judeus eles cobravam uma conduta, uma certa conduta das pessoas, mas eles mesmos eles entendiam que o seguinte, não, eu tenho a lei, isso daqui vai ser relevado, porque a lei foi dada por mim e o fato de eu ensiná-la para os outros, a minha própria falta, ela é apagada. Ele vai citando todas essas condutas aqui. Ele fala do roubo, ele fala da imoralidade sexual, ele fala da idolatria, não no caso de. Ele fala assim: você que detesta ídolos, rouba os templos. ah, o saque aos templos pagãos, é disso aqui que Paulo estava falando. Né? Naquele período, havia essa questão. Os templos pagãos, eles tinham bastante riquezas, né? Era diferente. A riqueza de uma sinagoga residia nos seus escritos, nas cópias que eles tinham da Torá, dos livros, dos escritos. Não era um lugar suntuoso, mas os templos pagãos tinham ídolos, tinham coisas que eram bastante valiosas. É disso que ele estava falando. E era comum, e era mais comum ainda acontecer alguma coisa assim, quando judeus estarem envolvidos nesse tipo de prática de roubo a templos, de saque a templos. E aí ele fala isso, fala assim, olha, como está escrito, você que se gloria em ser a lei, em ter a lei, você se gloria na lei, desonra a Deus exatamente pela transgressão da lei. A reflexão que eu gostaria de trazer é exatamente a gente também olhar para nós, como Paulo está trazendo esse olhar para os judeus, porque vamos fazer uma comparação. Os judeus era o povo através de quem Deus se revela à humanidade. Agora, através de quem Deus se revela para a humanidade nos nossos dias? Através de nós, através do seu povo. A igreja de Jesus é o Israel de Deus nos dias atuais. Nós somos o povo de Deus. Nós temos a lei. Nós devemos revelar essa lei para esse mundo. Qual tem sido a nossa conduta? O nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, ele olha para nós e vê a lei, ele vê um comportamento, nós honramos a Deus com a nossa conduta? Ou nós temos, às vezes, sido como esse judeu? Ah, não, eu tenho Jesus, eu sou salvo, eu não sou como esse vizinho que escuta pagode o dia inteiro. E aí, quando você encontra com ele na escada, você até vira o rosto, tampa, né? Eu fico lembrando, eu gosto muito desses filmes que tratam da vida de Jesus, né? Eu gosto de ver, né? Salvas as devidas, feitas as devidas ressalvas, eu gosto de ver. Quando eles falam dos leprosos, né, que eles tampavam assim e não queria nem respirar o mesmo ar. E aí
Em vez de você ser salvação para aquela pessoa, você é aquele que julga aquela pessoa, que despreza aquela pessoa, que nega a salvação para essa pessoa. Fica aqui uma reflexão, né? E agora nós chegamos aos versículos finais. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ele vai aqui no símbolo da participação do judeu no povo, uma situação que ele tratava com muito zelo, com muito carinho, com muito orgulho. Eu não sou incircunciso, eu não sou como esses incircuncisos. Você vê como Davi chega todo cheio de si, né? E fala assim, quem que é esse gigante incircunciso aí? É isso que ele fala. É assim? Então, os judeus vinham essa circuncisão como esse diferencial. E eles tinham na circuncisão quase que uma chancela da sua salvação. E aqui cai por terra isso, porque a circuncisão, o que Paulo fala? Ela não tem valor se Ela só tem valor se você pratica a lei. Se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já tornou-se incircuncisão. Ou seja, o fato de você. A sua circuncisão já não é. Você não é mais circunciso. É simples assim. Quando Deus institui a circuncisão, ele queria diferenciar o seu povo dos demais povos daquela terra. E aí ele dá um bocado de lei ali no Levítico. Você pode ler, olha, vocês não vão fazer as mesmas coisas que esses povos. É assim que Deus estava falando. Em outras palavras, é assim que Deus estava falando com eles. Ó, vocês não vão fazer a mesma coisa que esses povos. Esses incircuncisos. Vocês vão se circuncidar, vocês vão se purificar, vão ser assim, vão ser assado e tal e coisa. E aí o que acontece? O fato de um judeu ser circuncidado, ele se diferenciava de todo aquele povo que estava ali na sua circunvizinhança. Assim, fisicamente. Ele fazia parte do povo. De quê? Povo de Israel. Ok? Agora, se ele praticasse as mesmas coisas que aqueles povos incircuncisos, qual que era o valor da circuncisão dele? De que adiantava ele ter sido circuncidado? Nada. Então, a circuncisão não era garantia da salvação. Qual que é o substituto da circuncisão nos tempos, na dispensação da graça, nos tempos do Novo Testamento, nos nossos dias? O batismo. É o sinal do ingresso do indivíduo no povo de Deus. Mas batismo salva? Não. Assim como a circuncisão. Não salva. É um sinal do ingresso. Mas não é garantia. Seguindo, portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? Mais uma vez, a repetição dos termos pode causar confusão, mas é bastante clara a ideia aqui. Ele falou, olha, se lá atrás, no verso 25, a circuncisão só tem valor se você pratica a lei. Se você não pratica a lei, a sua circuncisão ela perde valor. Ela se torna incircuncisão. Aí Paulo vai e vira para sai do conceito A, conceito B. Olha só, mais uma vez. Ele utiliza, não está bem caracterizado o quiasmo aqui não, mas você consegue pegar. Aí ele vira e fala assim, então, se a incircuncisão, ou seja, se o gentio, se a pessoa que não foi introduzida ainda devidamente, segundo os seus conceitos, o judeu, no povo de Deus, observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada circuncisão? É a pergunta que o Paulo lança. Ou seja, nós temos aqui um sujeito A, um sujeito B. Esse aqui é circuncidado, esse aqui não. Esse circuncidado, ele rouba, ele adultera, ele é idólatra.
esse incircunciso, miserável, impuro, tem um proceder piedoso, guarda o dia do Senhor, ele é um sujeito penitente, ele foge da imoralidade sexual, é um sujeito dedicado ao estudo das Escrituras. E aí? Circuncisão, incircuncisão. Agora, quem é que a circuncisão significava o ingresso no povo? Quem que é povo de Deus aqui? O indivíduo A ou o indivíduo B? É isso que Paulo está perguntando. É uma pergunta quase que retórica, na realidade, né? É muito fácil a resposta. Verso 27. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre que é incircunciso, por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. O que Paulo está colocando aqui? Que o indivíduo B, que mesmo sendo incircunciso, observa os preceitos da lei, ele julgará você, judeu, que é circuncidado, conhece a lei, mas não pratica. Vai ser vituperado por ele, judeu. É isso que Paulo está falando aqui. Verso 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão quem é somente carne. O que ele está colocando aqui? Não é judeu somente o sujeito que tem ali uma cicatriz. Não é isso. Judeu mesmo, povo de Deus mesmo, é aquele que cumpre a sua vontade, que cumpre a lei de Deus. Não é só segundo a carne, mas segundo o coração. Olha só, verso 29, ele completa isso. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração. Como circuncidar o coração, Paulo? Pelo Espírito. E o Espírito está com a letra grandona. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Não segundo a letra, não segundo a lei ali meramente escrita, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então, o conceito aqui mais uma vez é, Paulo fecha o capítulo reforçando o conceito. Deus vê o coração e julgará cada um de acordo com as suas obras, não de acordo com circuncisão, não de acordo com o conhecimento da lei, não de acordo com o frequentar a sinagoga, mas de acordo com as suas práticas, de acordo com o seu coração, com a circuncisão do coração. Cabe a nós também, meus irmãos, nos colocarmos aqui, tira o judeu e coloca o crente, tira os gentios e coloca o mundo de uma maneira geral. Nós temos sido arrogantes com a nossa salvação, temos sido arrogantes com o nosso conhecimento da palavra e com a nossa retidão, com a nossa pretensa retidão. Guardemos o nosso coração de proceder como esses judeus. Que o Senhor nos abençoe. E em breve nós voltaremos com o estudo do capítulo 3. Vamos fazer uma oração? Grande Deus, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra lida e revelada. Que possamos ser, ó Deus, edificados por ela. Que ela venha a ser, ó Deus, prática em nossas vidas. E não somente um conceito na nossa cabeça. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até mais, irmãos.